Hoje a gente vai mergulhar na história de como um único poema, sério, um poema, virou a força que construiu uma nação inteira. O poema é Nosso, o solo sagrado da terra, da incrível Alda Espírito Santo. Pode parecer uma ideia, assim, grandiosa demais, né? Como é que palavras escritas num papel podem ter a força de construir um país? É uma pergunta e tanto, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender o tamanho do poder desse poema, primeiro a gente tem que voltar um pouco no tempo, para uma época em que a terra, simplesmente não pertencia a quem vivia nela. Olha só, por séculos, São Tomé e Príncipe não era um país. Era, na prática, uma propriedade, uma posse. Pensa só como é viver num lugar onde o chão que se pisa, a cultura que é sua, oficialmente não te pertence. Essa era a realidade ali por muito, muito tempo. A diferença nossa, é gritante. Pensa assim, de um lado, como colônia, a terra é de outra pessoa, a sua identidade é abafada e tudo que tem de valioso é levado embora. Do outro lado, já como um país, a terra é do povo, a identidade é motivo de orgulho e as pessoas decidem o próprio futuro. A luta toda era para fazer essa travessia, sair de propriedade e chegar em pátria. E aí, no meio dessa luta toda por soberania, surge uma voz. Mas não era qualquer voz, sabe? Era a voz que ia conseguir colocar em palavras o desejo de um povo inteiro. Uma voz que ia ajudar a desenhar o futuro. Alda Espírito Santo. Só o nome já soa forte, né? Quase poético. E ela se tornou exatamente isso. A personificação da alma do seu povo. A voz que eles precisavam para se reconhecerem, para se encontrarem. Mas olha, ela era muito mais que uma poeta. Muito mais. Ela foi professora, foi ativista, foi política, ela estava em todas. E foi por causa desse envolvimento total em cada pedacinho da construção do país que ela ganhou o título de Mãe da Pátria. Ela não estava só escrevendo sobre a luta, ela vivia essa luta todos os dias. E agora a gente chega no ponto central, no catalisador de tudo isso. O momento em que uma caneta vira uma arma de libertação e um verso de poesia vira uma bandeira de luta. Ouve só isso. É nosso o solo sagrado da terra. Percebe? Não é um pedido, não é uma pergunta, é uma afirmação, uma declaração, tipo, sem margem para dúvida de pertencimento. E o resto do poema continua nessa pegada, pintando um retrato vivo daquela terra, falando das gentes sofridas, sim, mas também da força que vem dos ancestrais, transformando a dor de todo mundo num chamado para agir. Tá, mas o que significa esse solo sagrado? Não é só um pedaço de terra, um território, é muito mais. É a herança de quem veio antes. É a identidade cultural, é o direito que ninguém pode tirar de um povo de ter o seu lar. É como se fosse a alma da nação que a gente pode sentir, pode tocar. E é por isso que esse poema foi muito além da arte, sabe? Deixou de ser só a poesia para virar um manifesto, um verdadeiro grito de guerra, que juntou todo mundo em torno de uma nova ideia de nação, de um futuro em comum. Certo. Mas e na prática? Qual foi o impacto real disso tudo? Como é que essas palavras viraram ação, viraram mudança de verdade? Bora ver como esse legado foi construído. O impacto foi tipo uma reação em cadeia com 3 passos bem claros. Primeiro, unificou a galera que antes estava meio dispersa. Segundo, essa união deu gás para a luta pela independência. E terceiro, que talvez seja o mais forte de tudo, virou a base, o alicerce da nova identidade nacional. Viu só? Uma coisa puxou a outra e tudo começou com um poema. No fim das contas, foi isso. Uma única frase, uma ideia forte dentro de um poema, virou a pedra fundamental, o pilar cultural sobre o qual São Tomé e Príncipe se ergueu como uma nação livre e soberana. E tudo isso faz a gente pensar, né? O poema da Alda Espírito Santo conseguiu traduzir em palavras o que um povo sentia pela sua terra. E aí fica a pergunta para a gente refletir. Quais palavras definem a nossa terra sagrada? O que dá pra gente aquele sentimento de pertencer a um lugar no mundo?